Saúdo, irmãos, as irmãs, na gloriosa paz do Senhor. Hoje são 5 de dezembro de 2025 e nós vamos falar sobre as cartas aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, aonde começa, o apóstolo Paulo começa saudando a igreja de Coríntios. Vamos lá. Paulo chamado, versículo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pois bem, a carta está sendo feita com assistência de Sóstenes, né? Que Paulo usa o nome dele. Talvez Paulo esteja ditando e Sóstenes escrevendo, não sei, mas eu sei que os dois estão juntos. Então, Paulo diz que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Na verdade, como todos os outros apóstolos, também foram chamados pela vontade de Deus, mas foram chamados por Jesus Cristo e andaram com Jesus. O Paulo é um apóstolo diferente. Ele foi chamado na estrada de Damasco, né? Ficou cego lá naquele clarão. Depois, o, o, depois o profeta Ananias colocou as mãos sobre ele, saiu a escama dos olhos e ele ali se converteu a Cristo e é o nosso apóstolo até hoje, né? Só que ele agora, ele está morto. E como morto, não fala nada, não responde nada, não age nada, porque está esperando a ressurreição. Então a carta continua assim, para quem ela está endereçada? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que estão em todo lugar e invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele direciona a igreja de Corinto aos santificados. Santificados, gente, são os irmãos que receberam de bom grado a palavra de Deus, aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, foram perdoados seus pecados e se tornaram santos. Mas, amados, esses santos não são para ser adorados, não são para acenderem velas, né? Os santos que se refere aí são os salvos, são os que estão vivos. Depois que eles morrem em santidade, continua sendo santo, mas não intercede por ninguém. Ele só intercede pelo homem, pela mulher, enquanto estiverem vivos, enquanto seus cérebros estiverem funcionando, enquanto estiverem com vontades próprias, né? Aí ele intercede por todos os outros. Portanto, gente, se vocês tiverem em alguma necessidade que precisa de ajuda de Deus, né? Peça aos santos, aos que estão vivos, para que orem por vocês, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, tá bom? Não orem a santos mortos, porque isso é pecado. Tem dois pecados. Deus proíbe falar com mortos, tá bom? E, e transformar santos em deuses também é idolatria, né? Os santos mortos. Portanto, meus amados, leia a Bíblia e pratica, tá? No versículo 2, Jesus está falando, no 3, graças aos outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, né? Então, ele está terminando a saudação,
com graças, né? Rendendo graças a nosso Deus Pai, graças ao Filho e graças ao Espírito Santo. Tá bom, meus amados? Então, que Deus continue abençoando vocês, rique e poderosamente, e até amanhã, permitindo Deus de Israel.